acompanhando numa transmissão ao vivo, diretamente daqui de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Quem quer cumprimentar os ouvintes, diga: eu quero! Então eu quero ver vocês cumprimentando com esse mesmo entusiasmo. Digam assim: ouvintes! Sem perda de tempo, abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos aqui no evento festivo especial, e é um evento cujo tema é que nós estamos sobre uma grande obra e não podemos parar. Aleluia. E é verdade mesmo isso. Oh, glória. Nós vamos aprender mais um pouquinho do Senhor. Maravilha, meu Deus. Como obter sucesso nessa empreitada da obra e de tudo aquilo que nós colocarmos no nosso coração como projeto para realizar. O nosso Deus vai falar conosco, vai nos ensinar mais um pouquinho hoje aqui neste evento. Os ouvintes também que puderem, acompanhem-nos, por favor, abrindo suas Bíblias em Neemias capítulo 6. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler o verso 3. Verso 3 do livro de Neemias, capítulo 6. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Vamos ler, portanto, Neemias, capítulo 6, verso 3. Diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Digam comigo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Acabamos de ler na palavra do Senhor nosso Deus um pequeno trecho de uma história muito linda, um relato, algo verídico, real, acontecido nos tempos bíblicos, e que deixa para nós o Senhor nosso Deus, por meio da sua palavra, como exemplo a ser seguido. Neemias, quando mandou dizer aos seus inimigos esta
Bíblia começa a narrar no capítulo 1 de Neemias, que após 123 anos desde o cativeiro, Neemias recebeu a visita de um de seus irmãos. E conversando ali com seu irmão e com os amigos que o acompanhavam, ele perguntou a respeito do povo judeu e da nação dos seus pais, que ele considerava como nação dele também. E o irmão dele então começou a narrar e a dizer: a nossa nação está numa situação de penúria, de tristeza. A nossa nação está numa situação de grande vergonha pública. Nós não temos mais nenhuma segurança. Qualquer pessoa que quiser entrar na cidade, ladrões, salteadores, qualquer tipo de gente consegue entrar, porque nós não temos mais portões. Os muros foram derribados. Há brechas enormes no muro que permitem a entrada de qualquer pessoa. E mais a mais, a nação de Israel é uma nação que tem passado fome, que tem passado necessidade. Uma situação catastrófica nós estamos vivendo. Aquilo entristeceu de uma maneira terrível o coração de Neemias, de tal forma que ele, ao saber dessas notícias, foi diante do Senhor e orou com o coração contrito. E na sua oração para com Deus, ele chorou diante do Senhor, expondo o pecado, o erro, reconhecendo que Israel havia infringido as leis do Senhor. E em nome do povo de Israel, ele pediu perdão a Deus. Vocês vejam que houve 3 atitudes de fé da parte de Neemias antes de começar a reconstruir os muros. Hoje Deus quer que você entenda que Ele espera de você também pelo menos 3 atitudes de fé antes de colocar em prática o desejo do seu coração, antes de realizar na sua vida os sonhos com o qual você tem sonhado. Deus quer ver da sua parte pelo menos 3 atitudes de fé. A primeira atitude de fé de Neemias, quando soube daquela situação de penúria, daquela situação terrível que o povo judeu estava vivendo, a primeira atitude de fé de Neemias foi orar. Ele não quis pegar as
aqui você vai começar a agir assim, como Neemias agiu. Talvez até hoje você não tinha orado, vai começar a orar sobre isso hoje. Ou se você tinha orado, talvez não tivesse até hoje pedido permissão, você vai começar a pedir permissão hoje a Deus, para saber quando começar, para que Deus te mostre quando dar o primeiro passo em direção a esta estratégia, a este plano. Terceira atitude de fé da parte de Neemias, que nos ensina como agir em cima de uma grande obra, para que cheguemos a tal ponto que possamos dizer aos nossos inimigos: você não vai me fazer desistir, eu estou em cima de uma grande obra e você vai pedir. A terceira atitude, pedir um favor real, pedir a graça de Deus, porque Neemias, quando foi ao rei pedir autorização para começar a colocar em prática aquele seu projeto, o sonho do seu coração, ele não apenas pediu a permissão do rei, mas ele também pediu o favor do rei. Você tem um sonho, você tem um projeto, você já traçou as estratégias, você vem orando sobre isso. Hoje aqui você vai pedir autorização a Deus para que Ele te diga a data em que você deve começar a agir. Mas hoje
fé. E não é difícil ter fé, porque em Deus você já crê. De crer em Deus, a ter a sua fé aumentada no Senhor é um pulo, e a sua fé vai ser cada vez mais aumentada quanto mais você colocá-la em prática. Se você deixar a sua fé adormecida e não colocar a sua fé em prática, ela não vai crescer, ela não vai aumentar, ela não vai ser algo a olhos vistos, ela não vai se aperfeiçoar no Senhor. Mas a partir do momento em que você começa a colocar a sua fé em prática, ela vai crescendo mais e mais, e a sua fé realiza os seus sonhos, e os seus sonhos viram projetos concretos, e os projetos concretos resultam em benefício para você, e esse benefício é bênção, vitória, paz abundante na sua vida. Aleluia, aleluia. E aí você pensa, eu não tenho fé. Tem, você pensa que não tem, mas você tem fé. Se você não tivesse fé, para começo de conversa, você nem estaria aqui neste lugar. Se você crê é porque você tem fé, e essa fé faz você crer em Deus, essa fé faz você crer em Jesus, essa fé faz você já tem. A cada atitude de fé que Neemias tomou, a fé dele se fortaleceu um pouquinho mais. Primeiro, ele não sabia nem por onde começar. Quando ele ouviu a narração, o relato do estado terrível em que o povo judeu estava vivendo, ele sentiu o seu coração entristecido. Creio que até mesmo a sua alma se abateu. Ele queria fazer algo, mas não sabia nem por onde começar. Mas aquele que tem a sua fé no Senhor, esteja no meio de uma tempestade tal como essa que ocorreu há poucos dias ali no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro e eu fiquei assustada. Uma tempestade pior do que as tempestades de verão. Uma tempestade de tal forma que casas foram destelhadas. Mais de 90 árvores foram derrubadas somente na cidade do Rio de Janeiro. Quase houve tragédias maiores, mas houve um drama terrível, porque pelo menos 6 pessoas perderam a sua vida durante a tempestade. Eu me lembro que eu estava em minha casa, recebendo a visita de uma amiga. Estávamos conversando quando imediatamente faltou a energia elétrica. Acabou a luz. Claro, todo mundo hoje em dia tem celular, todo celular tem lanterna. Primeira coisa, acendemos a lanterna do celular, fomos procurar fósforo, fomos procurar vela para acender e continuamos conversando. Mas eu me lembro que eu olhei para fora e não dava para ver nem mesmo a árvore que há no meu quintal. Meu quintal é grande, eu tenho ali um pomar e algumas árvores frutíferas. Eu estava aqui sentado no sofá na sala, olhei pela janela, não conseguia ver a árvore que estava mais próxima à janela. Tamanho era a ventania, tamanho era a chuva, tamanho era a tempestade. E às vezes você está dessa maneira, numa tal turbulência de luta, de tribulação, uma onda após a outra, uma tempestade levanta uma onda aqui, uma tempestade
Cada atitude que Neemias tomou, a princípio ele não sabia nem como começar, mas ele tomou a primeira atitude, ele orou, e ele chegou diante de Deus com uma fé grande. Mas quando ele viu o que Deus havia feito, a fé dele cresceu um pouco mais. E Neemias foi alguém com uma fé grande um pouco mais. E quando chegou diante do rei, pedindo autorização, e obteve uma resposta positiva, a autorização para ir e poder cuidar da cidade dos seus pais. Então a fé dele, que já era grande e um pouco mais, ficou grande e um pouco mais ao quadrado. Ficou grande um pouco mais em dobro. E aí então, por meio dessa fé grande um pouco mais em dobro, Neemias tomou a terceira decisão e teve fé para agir na terceira atitude. Chegou diante do rei e disse: Senhor, meu rei, eu preciso que o Senhor não apenas me autorize a agir, mas que o Senhor me conceda instrumentos para isso, que o Senhor me dê ferramentas para isso, que o Senhor me dê material para isso. E o rei concedeu, diz a palavra do Senhor, muito mais do que Neemias esperava. O rei concedeu não apenas as ferramentas, não apenas os materiais, mas o rei também concedeu que guardas acompanhassem Neemias para que ele não sofresse nenhum dano durante a viagem. Assim também conosco, quando você começar a agir sob a
por meio da fé. Se Neemias não tivesse fé, não teria conseguido coisa alguma. Se Neemias não tivesse fé, não teria nem mesmo a coragem de responder com ousadia aos seus inimigos. Mas ele respondeu com ousadia: não, eu não vou descer daqui para atendê-los. Eu não vou parar esta obra para conversar com eles, porque eu estou em cima de uma grande obra. Talvez, às vezes em que você pediu para si mesmo, logo alcançou, logo conseguiu, mas quando você começa a lutar em prol do reino, quando você começa a lutar em prol da sua família, quando você começa a lutar em prol da igreja, não vem apenas um demônio, vem uma legião, o inferno todo se levanta com fúria. Mas não tem problema não, assim como a mão do Senhor era com Neemias, será com você também, glória a Deus. O Senhor está falando comigo também aqui hoje. Várias estratégias para a obra, mas eu até então não havia perguntado quando, Senhor, quando começar. Hoje eu vou pedir junto com vocês. Mas, conforme eu estava dizendo, há um segredo para isso. E este segredo se chama fé. E fé nós só conseguimos ter quando o Espírito do Senhor habita em nossa vida. Não há outra maneira, não há. Somente quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nosso ser, é que Ele pode de fato frutificar os frutos do Espírito. E dentre os frutos do Espírito, 9 relatados em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22. Dentre esses 9 ali relatados, está o fruto do Espírito que se chama fé. É o Espírito Santo de Deus quem coloca fé em nosso coração. Aleluia. E quem nos move a agir por meio da fé, de maneira que ela vá crescendo e frutificando. E para ter o Espírito de Deus habitando desta maneira, a ponto de estar tão à vontade, está na sua casa, no seu templo, não é? Quando nós estamos na nossa casa, nós ficamos à vontade, nós produzimos melhor. Eu sou assim. Quando eu estou em minha casa, eu produzo muito mais, eu não paro, eu penso na obra, eu oro pelo reino celestial, eu vou atrás de ideias, criar novas estratégias, novos projetos para serem implementados em prol do reino celestial. Em casa a gente fica mais à vontade. Assim também o Espírito Santo de Deus, quando começa a considerar o nosso corpo como a sua casa, Aleluia. quando começa a nos considerar como o seu templo, então ele começa a frutificar, e frutifica amor, e frutifica alegria, e frutifica benignidade, e frutifica bondade, e frutifica fé, Glória! Glória! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Ei, Jesus! Por isso, eu quero dizer a vocês, já estou encerrando, para que o Espírito Santo venha habitar o nosso ser, de maneira que a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior se torne casa dele, templo aonde ele habita. É preciso que não haja o pecado, a iniquidade,
a impiedade, porque aonde houver essas tais coisas, o Espírito Santo não ficará. Aonde houver a impiedade, o Espírito Santo não ficará. Aonde houver o pecado, o Espírito Santo não habitará. Aonde houver o erro, a injustiça, o Espírito Santo não morará. Mas hoje aqui, Deus nos trouxe exatamente para nos mostrar que podemos todas as coisas por meio daquele que nos amou. É preciso apenas ter fé. E para ter fé é preciso ter o Espírito de Deus em sua vida. Para que haja o Espírito de Deus em nossa vida é preciso que o pecado saia, que a iniquidade saia, que a impiedade saia, que o erro seja abandonado. Então eu quero orar agora por todas aquelas pessoas que sentem agora no seu coração, ouvindo essa mensagem da parte de Deus. Você sente esse desejo de começar a frutificar os frutos do Espírito. Você quer que a sua vida seja morada no Espírito de Deus. E para tanto você quer abandonar o pecado. Mas você percebe que sozinho você não consegue. Sozinha você não tem forças. E você não está errado em pensar assim. De fato, sozinho nós não conseguimos. Nós não temos capacidade suficiente sozinhos para dizer não para a tentação, para negar o pecado e o erro, para afastar de nós a iniquidade. Mas nós estamos firmados a nossa igreja, na promessa de Jesus. Nós estamos firmados na promessa de Jesus. E que promessa é essa? Que promessa é essa? A promessa de que eu vou para o Pai, disse Jesus. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E é isso que Deus quer para cada uma das pessoas que são criaturas de Deus. Ele quer transformar toda e qualquer criatura de Deus em filhas amadas do Pai, filhos benditos do Pai. Mas você só pode ser recebido como filho bendito do Pai. Você só pode ser recebida como filha amada do Pai se você abandonar o pecado. É por isso que Deus envia sobre a sua vida o Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus sobre a sua vida, para que você tenha forças para dizer não, não, não ao pecado, não ao erro, não à imundície, não aos pensamentos pecaminosos. Não. O meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. Esse é o plano de Deus para você. Você pode ler o capítulo 1 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até o último capítulo de Apocalipse. Todos os livros, com suas narrativas, estão direcionando você para isso, para esse plano da redenção, para esse plano da salvação. Porque Deus quer tornar você filha, Deus quer chamar você de filho. Ele te ama como criatura que Ele mesmo criou no ventre da sua mãe. Mas Ele quer mais do que isso. Ele quer desenvolver com você uma intimidade de comunhão todos os dias, que logo abre com os filhos. É isso que Ele quer. Por isso, eu quero chamar você aqui à frente, pois eu vou orar por você. Quero que você se levante do seu lugar e venha. Deixe o acanhamento de lado. Não é momento para ter vergonha alguma. Deixe isso de lado. Se levante do seu lugar e venha. Porque Deus quer tornar você filho bendito. Quer tornar você filha
que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta